Amém. Que Deus abençoe os nossos irmãos nesta noite. A gente agradece desde já pela presença dos nossos irmãos aqui na Casa do Irmão Eliseu, através da internet. A gente dá a nossa saudação a todos. Então, vamos fazer uma pequena meditação. Eu gostaria que os irmãos abrissem e acompanhassem na Bíblia São João, capítulo 15, versículo 20. São João 15, verso 20. A gente tem que anotar, porque senão a gente esquece. A gente tem que colocar aqui algumas coisas, porque a gente vai esquecendo. O tempo vai passando. Tem um tempo que a gente lembra de tudo. A gente grava uma mensagem tudinho na cabeça, o versículo. E às vezes a gente esquece, tem que ir já para anotando, né? E se a gente falar algum parágrafo aí errado, alguma escritura errada, o irmão entenda que não é de propósito, é que a gente esquece, aí você já sabe, corrija lá. Tá? A gente agradece. E você pode até colocar aí nos comentários a correta já para ajudar outros irmãos, né? Os irmãos que ainda não dominam, né, esta mensagem, não tem profundidade, está começando agora e precisa dos parágrafos corretos. São João capítulo 15, verso 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. E se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Deus maravilhoso, estamos lendo este texto da Bíblia. Sabemos que era o Senhor falando por discípulos. Isso aqui também é Brana falando para João, falando para nós. Se nós não queremos ser maior do que o nosso Senhor, João, nós queremos só louvar a mensagem de João. Nós não queremos ser reconhecido. Quem era para ser reconhecido, poucos reconheceram. Sabemos que a mensagem passou. Nós queremos simplesmente viver do que o Senhor já fez, não do que o Senhor vai fazer. Porque o Senhor vai fazer é simplesmente transformar nossos corpos e nos tirar daqui num abrir e fechar de olhos. É isso que a tua esposa, ela está aguardando. Nós estamos ansiosos, nós estamos nessa expectativa. E só o Senhor para obrar em nossas vidas. Abençoa essas palavras que foram lidas. Sabemos que a tua Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Nós não estamos somente reunidos com este povo aqui, não somente com o povo através da internet, mas nós estamos reunidos com Brana e João. E nós aqui fazemos 3 testemunhos. Então nos ajude. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que nós te pedimos. Aquilo que não damos conta de expressar, que o Senhor venha possa expressar no coração de cada eleito. Aquilo que eu não der conta de esmiuçar, que o Senhor venha e esmiúce. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Sentai-vos. O mensageiro vem no final da era. O mensageiro vem no final da era. Agora, é muito difícil, tem certas coisas para a gente compreender. Geralmente, a gente não fica atento do que Deus está fazendo no dia. Geralmente, é só depois que passa, é que a gente vem atentar
para o que Deus está fazendo com aquela porção da palavra para aquele dia. Então, irmãos, ninguém gosta de ouvir uma mensagem dessa, que a mensagem de Branham terminou. A mensagem de João terminou. Aí você diz, mas como assim, pastor? Olha, a mensagem que Branham tinha que entregar, ele entregou tudo. Então terminou. Só que terminou para o ministério dele. Porque ia continuar um outro ministério. O ministério dele era de Apocalipse 10, verso 7. E o ministério de João, de Osmar Branham, agora a gente pode falar, né? Quando ele estava presente, ele não gostava, porque geralmente um homem de Deus, ele não gosta de louvores para si. O pastor nunca gostou de louvor para ele. A gente pode ver que alguns falavam por bajulação, outros falavam pela inspiração do Espírito. Aqueles que falavam por bajulação não ficaram. Mas aqueles que falavam porque estavam enxergando aquele ministério, estão aqui até hoje. Mas sempre que a gente falava, ele sempre tirava de si. E qualquer pregador, qualquer evangelista, ele nunca traz para si. Ele traz para a mensagem. Ele traz para Cristo, né? E tudo aquilo que a gente ganha não permanece. Aqueles que estiverem no meu ministério, que foi eu dizer que foi ganho por mim, esses não vão ficar. Aquele que você ganhou e dizer eu ganhei fulano, não, esses não ficam. Agora, se você foi ganhado por Deus, você permanece até o rapto. Se foi esta mensagem que te evangelizou, se foi essa mensagem que te conquistou, então você vai ficar até o fim. Então, se nós falarmos, e é muito difícil a gente compreender, dizer que João entregou tudo. E não falta mais nada para entregar. É uma pena, né, irmão? É uma pena a gente falar, mas às vezes a gente não quer ser duro. Mas o que nós falamos, nós provamos pela mensagem. Não adianta hoje nós queremos procurar Deus na Alemanha, que ele não está mais lá. Ele saiu da Alemanha. Ele estava na Alemanha no tempo de Martinho Lutero. Ele estava lá. Era o tempo de todo cristão do mundo inteiro ir para a Alemanha. Houve um tempo que Deus esteve, passou, saiu da Alemanha. Deus encerrou com aquele ministério. Deus terminou, aquele ministério chegou ao fim. E não adiantava as pessoas querer permanecer ali, aonde Deus não estava mais. E todos aqueles que tentaram levar aquela obra daquele homem, aquela mensagem daquele homem avante, foram só. Porque sempre é assim, depois que o homem morre, eles querem continuar com a obra daquele homem, eles querem avançar com a obra daquele homem, né? E o Mombrana diz que isso é praga. Mombrana, não sou eu. Não sou eu que falo, irmão. Quem fala é Brana e quem fala é João. Então, eu só estou repetindo o que Brana fala. Eu só estou repetindo o que João fala. Esses ministros que crêem, eles só repetem o que João fala. Ele não repete nada mais, nada menos de que João não falou. Então, praga cai. Denominação cai. Porque eles querem continuar com a obra daquele homem quando aquele homem já partiu para o Senhor. Então, no tempo que Martinho Lutero morreu, então era o tempo da mensagem de John Wesley. A mensagem de santificação. Agora era o tempo dos luteranos, das pessoas da Alemanha, das pessoas em qualquer lugar, qualquer país da face da terra, tinha que ir todos lá para a Inglaterra. Não era mais tempo da Alemanha, era tempo da Inglaterra. Teve um tempo que Deus passou e ficou lá na Rua Azusa. Por isso que Mombrana diz que Deus atravessou 2 vezes o mar Mediterrâneo.
O evangelho viajou como o sol. Então era tempo de estar ali na Rua Azusa com William Seymour, com esse Charles Parham, para você ver que leva HM. Han. Charles Parham. E esses dois missionários, eles saíram ali da Rua Azusa, contagiado com aquela manifestação de Deus, com aquela restauração de Deus, e partiram com o coração cheio, porque Deus gosta da pequena Belém, né, irmão? Fico me deparando que Deus gosta do Pará. Que Deus gosta do Pará. E olha que nós paraenses somos muito criticados, né? Somos humilhados. Mas Deus não humilha, como os africanos, eles são muitas das vezes humilhados. Mas Deus não humilha os africanos, porque Deus tem uma noiva na África, uma parte dessa esposa na África. Então, eles chegaram aqui, na rua 14 de março, eu creio que foi por volta de 1911, desceram nesse porto de Belém, deram um culto ali. E daqui eles rodaram por Bragança, tem até histórias que contam que eles foram amarrados e maltrataram eles, colocaram eles amarrados no reino de formiga. Tudo isso contam dele. E só que passou este movimento. E o povo, meu irmão, eles estão na 14 de março até hoje pensando que Deus está lá e Deus não está lá. Quando o mensageiro dorme, Deus só permanece ali com os eleitos. Se houver eleitos, se os eleitos captaram a presença de Deus. Porque se não captaram, Deus é a sua mensagem. Quando eu vejo esta palavra, não ausentai de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, esta palavra é Apocalipse 10, do 8 a 11, meu irmão. Se você crê nela, se você tem esta voz, seja na África, seja onde for, você está em Jerusalém. Você não pode sair dessa promessa. Você não pode sair deste versículo. Você não pode sair deste mensageiro, porque não tem mais. Mensagem para os gentios encerrou. E hoje eles querem fazer este movimento aí, e se repartiu por vários lugares, e eles cresceram. Irmão, você ter muita gente não quer dizer que Deus está com você. Nem pouca gente, nem muita gente. Você tem que estar com a mensagem do dia. Deus esteve ali com o irmão Brano em primeira e segunda etapa. Deus saiu ali da Rua Azusa. Passou para o ministério do irmão Brana. Agora era crer no homem, era crer em William Brana. Era São João 14, 12, aquele que crê em mim fará obras maiores que esta. E era para crer naquele homem. Tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. A mensagem de William Brana precursou a segunda vinda de Cristo. E o irmão Brana estava na terra no tempo da sua vinda. Deus materializou em 16 elementos. Agora Deus vai vir à esquina novamente. Sai daquele ministério e entra em outro ministério. Agora era um ministério de revelar Apocalipse 10, de 1 a 7. Era ele, o esposo, Cristo, desceu do céu, o anjo forte desceu do céu, com aquele livrinho aberto. Agora era um mensageiro que estava aqui terrestre, e o mensageiro, diz o irmão Brana, na mensagem a brecha entre os selos e as eras, no parágrafo 45. Pode procurar ali que você vai achar. Irmão Brana diz, aquele era Cristo. Mas só que aquele mistério foi proibido do irmão Brana divulgar, foi proibido dele profetizar novamente. Então a mensagem dele terminou, Deus teve que recolher ele.
E quando Deus recolheu o irmão Brana, uma praga caiu. Hoje eles estão no tabernáculo Brana até hoje. Mas aonde foi, para onde que Deus foi? Pode visitar. Eu não tenho vontade, irmão, de visitar. Lá. É bom, né? Fazer, se você tiver dinheiro, fazer um turismo. Isso é muito bom, bater umas fotos. Mas que Deus já passou por lá, Deus não está. Deus passou ali na Rua Pen, ficou na Rua Pen por muito tempo e eles não reconheceram a presença de Deus. Irmão Brana pregou naquele tabernáculo esses selos, esses 7 selos, podemos dizer 10. Ele revelou todos esses mistérios e ele mesmo disse que a igreja não estava vendo. Porque não era para aquela igreja. Então Deus recolheu o mensageiro, Deus recolheu alguns que reconheceram a presença de Deus. E depois que ele recolhe alguns, a praga cai. Uma ressurreição isolada caiu. Logo inventou o 7º selo. E até hoje o povo de primeira e segunda etapa diz que o irmão Brana revelou só 6 selos. Ele não falou nada do 7º. Porque ele não falou nada do 7º, porque não era para ele dar testemunho do próprio ministério dele. Tinha que ser um outro homem aqui na América do Sul, chamado Osmar Rodrigues Costa. Foi este homem que ficou aqui, palmilhou aqui, pregou aqui conosco, teve a sua história, vindo desde o movimento pentecostal, até chegar em primeira e segunda etapa. Eu vejo que assim como o irmão Brana foi criado na era de Laodiceia, hoje a era de Laodiceia, primeira e segunda etapa, assim Osmar Brana foi criado dentro dela e foi expulso para fora. Foi expulso por causa desta mensagem, ele foi colocado do lado de fora, assim como os selos, assim como o Brana também foi colocado do lado de fora. Ele foi colocado para fora. Então não venha me dizer, irmão, Deus, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Não estou contra ninguém. Também não quero que ninguém venha para o meu ministério, porque não seduzo ninguém. Agora sim, se a pessoa pedir para me atender, eu atendo. Que não tem pastor, você é livre. Você é livre, qualquer ministro tem que atender. Qualquer ministro tem que atender, que sentindo atender, ele atende. Aí, Deus saiu dali, e hoje eles estão até ali. Uma praga caiu. Deus recolheu alguns, Orman Nevo, Deus recolheu os outros, e até hoje lá eles estão esperando. Estão esperando o irmão Brana ressuscitar. E eles não viram nada. O profeta, irmão José Brana, um profeta menor, nós cremos que ele é um profeta menor. Ele teve o seu quinhão, ele tem o seu quinhão nisso, de pegar e imprimir essas mensagens, divulgar e de espalhar uma matéria na letra, mas sem revelação. João trouxe a revelação deste livrinho. João trouxe a revelação deste livrinho. Agora você pode ver, meu irmão, que João, ele comeu este livro e profetizou aqui para nós. Você pode ver que a voz de Deus ainda nem tinha imprimido as 0 e os selos. Eu perguntei para um nobre pastor, eu estava num funeral da irmã Nifa, a esposa do irmão Chiquinho, ali no Acará, no ano 2008. Eu me encontrei com um pastor, um nobre pastor, sincero, pastor Kizan, e eu conversando a respeito da terceira etapa, a gente tinha naquela época, eu creio que foi em 2004, 2005, eu não lembro a data, nós ainda não tínhamos selo imprimido pela voz de Deus. Nem as era imprimida pela voz de Deus. E ele disse assim, não, se quando José Brana imprimir e eu ver, eu creio. Mas essa amarela eu não creio. Imprimiu e ele continua não crendo.
Ele continua não crendo até hoje. Então, irmão, a mensagem mudou de lugar. Vocês não querem aceitar, mas é como eu disse, se Deus trabalhou de uma forma, Ele continua trabalhando da mesma maneira. Se Deus salvou uma prostituta através do sangue de Mombrana, Ele vai continuar salvando até o fim. Se o mensageiro morre, a praga espiritual cai sobre aqueles que rejeitam. Olha só isso aqui. Isso aqui é muito fino, irmão. Aqueles que rejeitam o quê? Eu creio, irmão, no 5º de Efésios. Eu creio que não é só o pastor que tem que pregar. Mas você não pode excluir ele, porque ele é o profeta da noiva. Ele tem autoridade para pregar no nosso meio, porque a mensagem dele não morreu. Eu creio em pastor, eu creio em mestre, eu creio em evangelista, mas não podemos excluir o nosso profeta. O nosso profeta está vivo, o nosso profeta ainda fala, e nenhuma, eu vou me colocar, a minha mensagem nunca vai chegar ao nível do dele. Tem que ser ele para entregar o que ele tem que entregar. Mesmo que a gente venha, mesmo que a gente pregue, mas o chamado for ele. Deixa eu ler aqui um pouquinho. A gente começa a falar. Então eu quero dizer para você que a Bíblia se repete. A Bíblia se repete, a história se repete, e as pessoas ficam ali, querendo adorar naquele mesmo lugar. Quando o irmão Brana dizia que o anjo estava em Franca, era porque ele estava vivo. Depois que morre, não adianta você querer louvar aquele lugar que ele já saiu. Está em você. Ele está em Franca, mas nos eleitos de Franca. Não tente tomar aquele lugar, porque você não vai ser diferente das Assembleias de Deus, dos luteranos, do wesleyano, do tabernáculo Brana, com a PEN, com a 8, não vai ser diferente. Isso daqui é mensagem, irmão. Não adianta a gente querer expressar. Diferente, querer mudar a coisa, que é a mesma coisa. Deus está onde o eleito, aquele que crê, aquele que viu a presença de Deus. Não homem, a presença de Deus. E aqueles que viram a presença de Deus, naquele homem não cansa de ouvir aquele homem. Parece assim que a gente está ficando louco, né? Parece assim, mas sempre a gente vai ser tido por fanático. Sempre a gente vai ser tido pelo louco. É a loucura da pregação, é a loucura da mensagem. Eu não estou querendo levar essa mensagem avante, porque ela terminou, ela encerrou. E quando ela encerra, é melhor a gente ficar quietinho, com o 5º de Efésios que o pastor deixou. A mensagem que o pastor deixou. Ouvir a mensagem. É a melhor coisa que nós fazemos. Olha só, irmão, como é que a gente passa por alto de tanta coisa? Pergunta e resposta número 4, parágrafo 73 e 74. Pergunta de número 17. Irmão Brana, recentemente você tem feito comentários concernente a que terminou a era da igreja de Laodiceia. Eles tinham captado alguma coisa que ele disse, que a era de Laodiceia tinha terminado. E isso, ela terminou na abertura dos selos. Aí o irmão Brana responde aqui, não, nunca disse que terminou. Se o disse, me entenderam mal. Eu o disse mal. Esta é a última era da igreja e o final da era da igreja, das eras da igreja, Laodiceia, não tem terminado.
a igreja se tem ido quando terminar. Assim sendo, enquanto a igreja estiver aqui, não tem terminado. Vem! Terminada a era da igreja, se tem escurecido, e é chamado a noiva. O irmão Brana falava em noivo, o irmão Brana falava em esposa, mas João veio posicionar que nós somos esposa, agora nós estamos casados. Nós estamos casados com a palavra, o crente com a palavra. Você casou com esta mensagem, você casou com esta mensagem que João tinha, que é a mesma mensagem do esposo. Nós já temos entrado o período da tribulação. Não gostaria de poder ter mais tempo que isso. Vem a noiva, quando ela é tirada da igreja, então a era da igreja cessa. Laodiceia entra em caos, a noiva vai à glória e começa o período da tribulação sobre as virgens, inércia. Está recebendo sua profecia, logo a tribulação começa sobre Israel, então chega a batalha de um Armagedon, que destrói todas as coisas, e depois a noiva regressa com o noivo por 1000 anos. O reinado do milênio, depois disso vem o juízo do trono branco, depois disso vem os novos céu e a nova terra, a cidade descendo do céu de Deus, a eternidade e o tempo se mistura. Vou continuar aqui, quem dizer ser este, senão não começa a comentar, não para. 120. Para o que finalmente se voltou, ela se volta certamente. Isso é exatamente o que a igreja faz hoje. Exatamente, ou certo, somos uma grande igreja, somos um grande povo. Irmão, a igreja não é um grande povo. A igreja é um pequeno rebanho. Quem vão no rapto é muito pouco. Quem vai no rapto é aqueles que estão predestinados, aqueles que reconheceram a presença de Deus, aquele que crê neste mensageiro, que não despreza a voz deste mensageiro, que não fica contra nem combatendo a voz desse mensageiro. Esta mensagem que esse mensageiro entregou, absolve aonde? Absolve no coração. Isso é absolvido no nosso coração, essa mensagem. Somos um grande povo. Não, graças a Deus. Temos sido por muito tempo todas essas coisas que eles chamam de fanatismo aqui, fora. Estas coisas, porque eles chamam do batismo do Espírito Santo e tudo. Isto é bobagem, veja, isto não existe. Sempre é um grupo. Este momento que nós estamos vivendo é o tempo que a igreja é confundida pela esposa. A igreja vai ser confundida pela esposa de Cristo. Pela mensagem deste mensageiro. Aí diz, isto é bobagem, veja isto. Não existe isso, certamente eu dou dízimo, eu vou à igreja, minha mãe foi, certamente Deus, mas Deus disse diferente. E é assim que vai ser exatamente no gosto da sua palavra. Não é meu gosto, não é meu paladar, é o paladar de Deus. Nos dias de Mombrana, o paladar era revelar, mas ninguém soube. Só quem comeu aquilo foi Brana. E alguns que perceberam e Deus teve que recolher. Agora o gosto de João é mostrar aquilo que Brana não podia mostrar para a esposa de Cristo. E eu quero dizer para você, meu irmão, que assim como esta era, as pessoas estavam confusas. A era, irmão Brana diz, a era terminou para a abertura dos... Qual é a era? A era de Deus era o tempo de Deus tratar com a era de Laodiceia. Deus parou de tratar com ela, Deus saiu de lá de dentro. Deus começou a tratar com a abertura dos selos, através do 7º anjo.
E isso aconteceu em 63, nós viemos saber no ano 2000. A era terminou, mas já tinha terminado. É a mesma coisa, a mensagem terminou. Aí tu diz, pastor, mas a mensagem terminou. Mas o irmão Brana fala que esta era da noiva só acaba caído, o sétimo. Sim, meu irmão. Terminou a mensagem, o mensageiro já entregou. Falta só manifestar isso que já temos, que é esta mensagem, que é este sétimo selo. Já terminou, Deus já recolheu. Não adianta, pastor Garganta, você querer meter garganta que não tem mais. Acabou, ele mesmo disse acabou. Agora é a gente ouvir o que nós temos, ouvir o que os pastores têm, o quinto de Efésios tem. É só repetindo, ele só repete, nós só repetimos. Só repetimos o que ele deixou, cada pastor, cada ministro. Mas não tem mais nada de ir para frente. Mas Deus disse diferente, assim que vai ser exatamente do gosto de sua palavra. Ele disse que esta era da igreja de lá. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Prepare-se, vocês vão ter surpresa. Agora nós vamos ter pastores que nem criam nisso começar a crer, porque ele morreu. Vão começar os louvores, se der tempo. Se der tempo. Não estou falando dos que crêem, não pense que é para você que crê, não. Você crê, então se identifique com isso. Pode me chamar do que quiser, pode me chamar de Judas, pode me chamar de Simão, eu não sou. Pode me chamar de 70, eu não sou, não me identifico. O importante é meu coração, o importante é a sinceridade do seu coração. Você está crendo, o eleito não se escandaliza. Pedro não se escandalizou, nós não nos escandalizamos com João. Nós estamos acostumados a ser corrigido por Deus. O eleito gosta de ser corrigido. O eleito se alegra quando ele é corrigido. Que mostra, quando a gente é corrigido por Deus, mostra aonde nós temos que acertar a nossa vida. Por isso que é bom a gente não falar de ninguém. Só bem. Não fale mal de ninguém. Porque depois você vai ter que pedir perdão para aquela pessoa. Você falou mal, se você é um eleito, você tem que se acertar com aquela pessoa. Então não fale nada de ninguém. Fale bem, fale boas coisas. Você falando bem das pessoas, vai chegar um dia que aquilo vai chegar ao ouvido da pessoa. Mas ele falou tão bem de você. Foi um irmão, começou a falar mal de mim perto de um outro ministro que hoje não está mais com a gente. Começou a falar, mas disse, olha, mas ele fala tão bem de ti. Eu nunca vi ele falar mal do Senhor, não. Então é tão bom isso, né? De falar bem, ter um amor. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Se guardar a minha palavra, guardarão a vossa. Não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Basta o servo ser como seu senhor. Nós somos o servo deste Senhor João. Nós não estamos aqui. Nós só estamos aqui para apontar ele. Nós não queremos ser maior do que ele. Nós não queremos trazer uma mensagem para fazer sensação, para tirar as pessoas da igreja do outro. Não, nós não queremos. Nós queremos posicionar os fatos. Nós estamos aqui para posicionar a verdade de Deus para os eleitos. Tem um livro especial saindo sobre isto, muito em breve, o Senhor permitindo. Veja, desde Laodiceia, para mostrar que ela terminou, que ela já está selada ali. Quando termina, fica selada. Selada com incredulidade. Mombrana mesmo falou dela, que ela estava... A Bíblia. Mombrana só vai pedir a Bíblia. Ela está nua. Ela é miserável. Você sabe o que é miserável? Sabe o que é desgraçada? É sem a salvação. Miserável, desgraçada, pobre. Porque Deus queria dar esse ouro, Deus queria dar esse tesouro para ela, mas ela rejeitou este tesouro. Qual era o tesouro? Esta mensagem, esta palavra, este mensageiro. João não foi maior do que Brana. Ele foi como o seu senhor Brana.
Mas o único que guardou a palavra de Brana foi João. E nós estamos guardando a palavra de João em nosso coração. Nós estamos guardando esta terceira etapa em nosso coração. Porque nós não somos maior do que João. João é o nosso Senhor. Então, se guardar a palavra dele, a noiva vai guardar, a esposa de Cristo vai guardar a nossa. Porque nós não falamos diferente de João. Olha só, a era de Laodiceia terminou, e ela já está selada ali, e Cristo está selado de fora. Nunca disse que ele voltou a entrar novamente. Você entendeu? Cristo estava selado do lado de fora em quem? Em Brana. Ela estava selada para dentro e ele para fora. Ela fechou a porta, selou. Foi ela que selou. Ela que jogou ele para fora. Então, quando o mensageiro morre, uma praga cai. Sela aquele grupo. Aquele grupo está selado. E a morte espiritual cai por ele rejeitarem a voz daquele mensageiro. Por quê? Por quê? Os pastores não combinam. Por que ficar contra o Amassal Play? Por que ficar contra? Isso não era para ser nem discutido. Por que ficar contra o quíntuplo de Efésios? Por que ficar contra? Se ele mesmo deu, quando ele mesmo deu Cristo, ele mesmo deu profetas, apóstolos, profetas, pastores, mestres. Ele deu para quem? Ele deu para João. Ele deu para o ministério de João, assim como ele deu para o ministério de Brana. Mas nunca esse ministério em primeira e segunda etapa estava faltando este profético. Porque um profeta tem que estar vivo. É por isso que o espírito de profecia agora, o espírito de vidente está na esposa. Ela vê e ela entende o que Deus quer fazer com a palavra, com a mensagem do dia. Cristo selado, está selado do lado de fora. Nunca disse que ele voltou ou entrar novamente. Vocês sabem, assim encontramos hoje, colocando a palavra para fora, exatamente como sempre, irmão Brana, como sempre foi. E colocar a palavra do lado de fora é colocar o mensageiro, é colocar a voz do mensageiro do lado de fora. Eu querer tirar a voz do mensageiro e colocar a minha. Para a igreja ouvir só a mim. Eu creio que nenhum pastor faz isso. Eu creio que nenhum pastor desta terceira etapa faz isso. A gente fala as coisas por inspiração. Mas eu creio que nenhum faz. Isso fizeram nos dias de Lutero, isso fizeram nos dias de Wesley, isso fizeram nos dias de Brana, fizeram nos dias de Pentecostal, mas eu creio que essa noiva vai no rápido. Mas se demorar um pouquinho, acontece. Se demorar mais um pouquinho, acontece. Primeiro selo 73. Nós constantemente, ao estudar a Escritura, que o mensageiro da era vem bem no final da era, todas as vezes. Paulo veio no final da era, verificamos que Irineu veio no final da era, Martim ao final da era luterana, ao final da era católica, e o quê? O Wesley ao final da era luterana, e os pentecostais no final da era de santificação. O batismo do Espírito Santo. E ao final da era pentecostal, devemos receber, de acordo com a palavra, à medida que Deus me ajude, esta noite, lhe mostrar aqui que haverá dever receber um mensageiro que tomará todas essas pontas que omitiram lá e revelará o segredo completo de Deus para arrebatamento
da igreja. Então, o irmão Branham, ele veio no começo da era da esposa. Ele veio para revelar. Ele veio para, não para profetizar novamente, mas ele veio para revelar, revelou todos, não ficou nada. Então ele cumpriu o ministério dele. Não cumpriu? João vem no final desta era. O irmão Branham só revelou. Ele não foi o precursor do rapto. Ele foi o precursor da segunda vinda. O precursor do rapto foi João. João é o precursor deste arrebatamento. João foi o que trouxe um novo nome, aquilo que o irmão Branham não podia falar. João foi o que trouxe essa terceira puxada, estes 7 trovões, este novo nome. Foi João que trouxe. E a mensagem terminou. E a mensagem encerrou. Se encerrou, o que é que o Senhor está fazendo aqui? Nós estamos aguardando essa manifestação do que Deus fará por nós nessa grande transladação de arrebatamento através destes 7 trovões. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar um cântico aqui. Amém, amém, graças a Deus, né? A gente agradece por esta misericórdia de Deus, que a misericórdia de Deus, irmão, é esta mensagem. A misericórdia de Deus é esta terceira puxada. E esta voz, irmão, do pastor Osmar Rodrigues Costa, não era a voz dele como homem, é a voz do Espírito Santo para nós. Então eu quero dizer para você que você não pare de ouvir, né? Ouça os pastores. Os pastores, eles são comissionados, né? São homens de confiança de Deus, são homens de confiança do pastor. Então vocês têm que ouvir eles, né? Mas não despreze os CD, os DVD. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais nossa voz. Hein? Pô, não tem um porquê o pastor se procurar, o pastor pedir tanto para armazenar alimento. Por quê? Se vai armazenar um feijão, se você vai armazenar um arroz, é porque você vai consumir. Senão ele diria, olha, joga fora. Joga fora. Não armazena não. Joga fora. Tá? É só agora, eu vou passar para o senhor e você não precisa mais me ouvir. Não, mas ele diz, armazena. Só quem ouve isso é a esposa. A esposa atenta para as pequenas coisas. Então armazene, porque vai chegar uma hora que você não vai ter nenhuma voz dos pastores, nem a minha. Se nós conversamos muito bem e a mensagem, se a gente for querer dar o conforto que vocês têm agora pela internet, nós vamos ser proibidos de falar, de fazer uma oração. E eu sou igual o pastor. Se quando apertar essa pressão, não me procure, que eu não vou também mais pregar. Vou ficar em casa, lá no meio do mato, escondido. Só ouvindo. Agora a gente já ouve, já vai estar dentro da gente. Porque isso daqui já está dentro da gente. Há uma atmosfera tão grande, irmão. Nós estamos para dar a luz do ao rápido.
Nós estamos para dar a luz ao filho prometido. Irmão Branham não fala aí que quando uma mulher, ela está grávida, ela está para dar luz, tem aquela atmosfera, ela fica tão dócil, tão mansa. Essa atmosfera, algo sobrenatural, não é na nossa cabeça, é no nosso coração. É dentro do nosso coração, uma expectativa. É esta mensagem. Então ouça essa mensagem. Se é para armazenar, é hora de comer. Vá comendo, irmão. Não deixe de ouvir, põe aí no seu radinho. Ouça os pastores, ouça os ministros. A gente nunca vai proibir nenhum ministro de pregar. Tem que pregar. Os ministros têm que pregar. Os ministros, eles têm entendimento. Os ministros dessa mensagem, eles têm entendimento. Os ministros dessa mensagem você tem que respeitar. Tem que honrar eles. A gente só tem que ter cuidado com certos pensamentos, porque também os luteranos pensaram assim, que eles iam continuar, eles estão até aí pregando, mas não estão sem Deus. A Assembleia de Deus também, eles estão aí até hoje pregando, achando que estão ganhando almas para Jesus. Estão aí eles, e evoluíram, cresceram. Cresce, o trabalho cresce. Eu acho que a tendência agora é até diminuir, sabe? Até ouvir essa mensagem, esse pastor agora ficou louco. Ficou louco. É uma loucura agora que ele está pregando. É uma loucura que esses pastores estão pregando. É uma loucura, parece uma loucura. Você vai ouvir o pastor Sinival, é uma loucura. Vai ouvir o pastor João Bispo, é uma loucura. Vai ouvir o pastor Josué, o pastor Ivair, o pastor Adriano dos Santos. Parece que é uma loucura. Mais uma que inventaram agora? Não é mais uma, ele já está tudo pregado. A gente se alimenta disso. A minha alma, ela se alimenta desta mensagem. Então, o que eu quero para a minha alma, eu quero para vocês que são membros do meu ministério, tá? Eu quero agradecer as pessoas que nos ministério, que Deus possa abençoar vocês ricamente, né? A ficarem firmes com seus pastores. Mas eu quero isso aqui para a minha igreja. Eu não quero, olha, irmão, foi a preocupação quando isso caiu no meu coração. Eu fiquei tão preocupado, porque eu fui enganado uma vez. Eu contei isso para o pastor. Uma vez eu fui enganado, eu pensei que eu tinha. E eu tinha o meu CD, eu ainda tenho o CD guardado. Eu tinha o meu CD, o povo ouviu o CD do pastor Armar, vocês lembram? E eu ouvi o meu CD. Mas eu fui enganado. E eu tinha o temor, por isso que eu resolvi colocar a voz dele, que com a voz dele a gente não se engana, a gente não sai da linha. Porque ele tem um espírito certo, ele foi comissionado, eu não fui. Não foi Deus não me chamou, vem Mendes, sobe aqui. Não, eu já comi dele. Eu não subi lá. Eu subi através, porque eu criei nele. Mas quem subiu, quem foi ordenado a tomar o livro, não foi eu. Eu fui ordenado, e este ministério pequeno que eu tenho, foi ordenado a gente crer. Então eu estou aqui para trazer vocês a crer, não em mim, mas crer na mensagem. Não ouvir a mim, mas ele ouvir. A mensagem, se você, olha irmão, se você ouvir a mensagem, você vai entender que todos esses pastores falam e não tem confusão. Não tem confusão. Deixa eu ver aqui os nomes dos irmãos. Irmão Aldo Pinheiro, bateu uma foto aqui. Deus te abençoe, irmão Aldo. Não está dando para colocar a foto, que aqui eu estou com meus aparelhos aqui. Vamos dar o nome dos irmãos aqui. Irmão Juíli Paier e família, Medicilândia, Pará. Irmão Hélio Fonseca. Irmã Irene Lopes. Irmão Ney Cris Caxia do Sul, Rio Grande do Sul. Irmã Célia Alves, em Uberlândia, Minas Gerais. Irmão Isaías Cordeiro e família. Irmã Dalva Oliveira, conectada. Pede oração pela irmã Neri. Irmã Sharon. Irmã Ruth. Irmã Samara, em Franca, São Paulo. Irmã Lene Brana. Irmã Bruna Thaís e família. Irmã Maria Lúcia Viana.
irmão Ednei Lemes, em Rio Negrinho, irmão Eudício Lemes e sua esposa, irmã Sara, no Rio Negrinho, irmão Marco Lemes, no Rio Negrinho, irmã Nedina Assunção, irmã Hilda Garcia, em Três Lagoas, irmão Rony Pinheiro, juntamente com os irmãos do Tabernáculo Brana, em Benevides. Deus abençoe meus irmãos aí no Tabernáculo Brana, em Benevides. Falar em Benevides, amanhã é o quê? Quarta. Amanhã, quarta-feira, nós vamos ter uma mensagem na voz do nosso pastor Osmar Rodrigues Costa, transmitida lá do Tabernáculo Brana, em Benevides. Na quinta-feira, nós vamos ter também uma mensagem. Eu creio que amanhã, na quarta-feira, vai ser às 19 horas. Na quinta-feira vai ser às 20 horas, ali diretamente do Parque do Horto, tá? O irmão Charles Rodrigues vai estar colocando uma mensagem na voz do nosso pastor Osmar. Tu dizes, mas ele é o meu pastor. A mensagem dele é que me pastoreia. Foi o último pastor que tivemos, né? Ele é o pastor da noiva da América do Sul e 7 nações vizinhas. Então, por esta mensagem, por esta voz, eu não largo. Estou aqui para lutar com o meu ministério até o final. A gente vai ficar ouvindo isso quietinho, até proibir a gente parar de ouvir. Vamos proibir, já está tudo. Vamos proibir, já está tudo como já está no nosso coração, né? Hoje a gente está enxergando diferente. Coisas que a gente não enxergava, coisas que a gente não via. Irmão Mateus, Luz e Família, em Martinópolis, São Paulo. Irmão Edilson Bulhões, em Santa Rita, Paraíba. Irmão Júnior e Família, em Altamira, Pará. Irmão Eloy Lemes, no Rio Negrinho, Santa Catarina. Irmã Nazaré Ramos. Irmã Janete Cardoso. Irmão João Pereira, em Goiânia. Deus abençoe, irmão. Deus toma controle de tudo, irmão João. Fique tranquilo, tá? Irmão Osto também. Deus toma controle de tudo. Somente crê, meus irmãos. Irmã Rosa Maria, em Tenoné, Pará. Irmão Carlinho, irmã Nilzete, conectado com a mensagem da hora, Altamira, Pará. Irmão Ronaldo Brano e família, Ulianópolis, Pará. Irmã Esté Cordeiro e família, em Álvares Machado, São Paulo. Irmão Robervaldo Lopes. Irmã Deus e família, em Castanhal. Irmão Francisco Malto e família, no Tauá. Irmão Diego. Irmã Anne. A gente está também oferecendo este culto em ação de graça pela passagem da irmã Cleidiane, né? Irmã Cleidiane, que é a esposa do irmão Diego. Eles moram comigo, mas que pessoas boas, né? Eles são todos esses irmãos, sabe, irmão? Se eu for citar o nome aqui, eu sou agradecido. Como é que Deus dá pessoas assim boas para nós, né? Irmão Cristiano, irmão Antônio. Todos eles, todos que se aproximam de mim são pessoas que só vêm para somar, né? O irmão Joel. Agora é ruim que a gente fala de um, tem que falar de todos, senão a gente fica ciumado, ó. O Senhor não falou de mim, mas todos vocês, as irmãs, também é um carinho, quando chega em casa, ajuda a minha esposa. Isso é muito bom, viu? Esse companheirismo, que a gente permaneça. Mas eu creio que é Cristo, né? A mensagem faz isso, né? Não é só um calor humano, é a mensagem que nos une. Nós estamos aqui por causa desta mensagem que o nosso profeta e pastor Osmar Rodrigues Costa deixou para nós, né? Irmão Diego, irmã Anne, irmã Raquel, irmã Marcela, Deus abençoe a minha filha que ficou. Irmãos, eu agora arrumei uma Kombi dessa que precisa de a carteira D para pilotar, né? Para dirigir. Pilotar é moto, né? Carro é dirigir. Mas tu sabe que a minha filha ainda fica para trás, que não tem vaga. Eu acho que para mim tem que ser um ônibus daquele de 60 lugares. Mas ninguém mais vai me convidar para nada, né? Hein? Pastor João Bispo, ninguém vai querer mais que eu passe uns dias na casa, né? Com um ônibus de 63 lugares. Irmã Raquel, irmã Marcela, irmão Tarcísio, conectado na Fazendinha Mendes, irmão Samuel Vitor, Deus abençoe, irmão Samuel. Irmão Paulo Sérgio de Almeida,
Passos, em Campo Limpo Paulista, irmã Maria Silveira, irmão Robervaldo e família, em Tapipoca, Ceará. Deus abençoe a todos meus irmãos aí de Assunção, distrito de Assunção, né? Aí de Tapipoca, Deus possa abençoar todos aí, eles estão me aguardando. Eu creio que daqui para o começo de junho, para o final de maio, nós vamos estar lá, que nós prometemos estar com eles, né? Irmão Valdinéia, irmã Rayane, em Abaeté, Pará, irmão Valdique Calado e família, irmão Paulo Júnior, irmã Rosa Luz, em Rancharia, São Paulo, irmã Eulálio Oliveira, irmão Aldo Pinheiro e família, irmão Reginaldo, irmão Reginaldo Fujimoto. Deus abençoe, meu irmão, um abraço forte. Irmã Tatiane e Emanuel, em Cuiabá, Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul. Irmão Joel Alves Brana, irmã Andréia Brana, juntamente com a irmã Elma. Deus abençoe, irmã Elma. Deus controle a sua vida. Deus dê graça a todos vocês. Irmã Deliane Souza pede oração por sua mãe, irmã Neri. Irmão Isaú e família, no Caju, Curuçá. Irmã Maísa, irmã Rosa, conectada em Tenoné, Pará. Irmã Filomena Moura, Deus abençoe a irmã Filomena Moura. Deus abençoe o pastor Orlando também. É um guerreiro também que crê nesta mensagem do dia, né? Na hora que esses pastores que estão aqui todos com nós, foi na hora da necessidade do nosso pastor, da crise, eles nunca abandonaram, né? Ficaram ao lado deste pastor, e hoje também esses pastores estão do lado desta mensagem. Que Deus abençoe a todos. Irmão Benildo Pureza e família, no Rio Mamangalzinho, Pará. Irmão Haroldo Cavalheiro, família, conectado. Irmão Diego Paiva, gostaria de oferecer este culto e ação de graça pela passagem de aniversário da minha esposa, irmã Cleidiane. Irmão Mateus, irmã Priscila, em Campinas, São Paulo. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Mateus. É muito bom ter vocês aqui conosco, né? Muito bom mesmo. Irmão Valdeir Alves, esposa, irmã Giovana Alves, um Juiz de Fora. Irmão, agora era um Juiz de Fora, né? Agora teve que vir um Juiz de Fora ali, né? Porque o de dentro não pôde julgar. Veio um de fora. Ei, Deus. Deus nos abençoe sempre, né? Irmã André e família, em Benevides, Pará. Irmã Maria Batista, pastor Sebastião José, o pastor, a gente esquece aqui do pastor Sebastião, mas o pastor Sebastião também foi um dos homens que creu com sinceridade, né? E tem uma mensagem boa da parte de Deus. Eu gosto de ver o jeito que ele trabalha, né? Deus possa abençoar ele, e a minha igreja pode assistir os pastores que crê na terceira puxada, tá? Deus continue abençoando o pastor Sebastião José de Araxás, tá? Irmão Fábio Rodrigues e família, irmão Elias de Lima, em Campo Limpo Paulista, São Paulo. Irmã Elis de Carvalho, irmão Givanildo Rosa, em João Pessoa, Paraíba. Irmão Gleife Silviana e família. Irmão, que Deus abençoe o irmão Gleifes, né? Que Deus abençoe a irmã Denise, né? Que ela vai também estar passando por um processo, né? de parto aí. Que Deus abençoe. Deus possa dar um bom parto para a esposa do irmão Gleifes aí, né? Irmão Evaldo conectado. Deus abençoe, irmão Evaldo. Cadê minha rede, irmão Evaldo? Pastor Josué Brana conectado. Um abraço forte do pastor Josué e sua congregação aí no Caju, né? Irmão Gilberto Pereira, irmã Suzana, em Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Pedro, irmã Rosa, em Gravataí, Rio Grande do Sul. Fico com saudade do pastor. Eu fico lendo esses nomes, me dá uma saudade quando ele lia. Eu gostava de ouvir ele lendo aquilo. Ai, meu Deus. Deus dá graça pra gente, né? Irmão Zezinho Brana, um abraço forte aí, irmão Zezinho. Deus abençoe todos os irmãos de Franca. Deus abençoe o pastor Adriano aí no seu ministério. Irmã Marina Lopes Nunes, irmã Nelice pede oração por sua neta Midiane, que está enferma. Irmã Márcia Lemes, irmão Roseli. Deus, somente crê, irmã Roseli. Deus
está restaurando a sua saúde, já restaurou em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Ronei, irmão Ednei, pedimos oração em favor da minha irmã Edenir, que fará uma cirurgia amanhã de hérnia. Irmão Emerson Nunes e família, é bom a senhora mandar esses pedidos de oração, senhor, irmão Eliseu, mandar esses pedidos de oração para mim. Você não esqueça, né, os nomes, que é muito. A gente já tem a cabeça esquecida. Irmão Nunes, irmão Emerson Nunes, família Marabá, irmão conectados no Tabernáculo Brana, Demê Davides, irmão Cristiano, já foi. Deus abençoe a todos vocês aí, irmã Dalva, deixa eu ler o nome, quer que eu leia o nome, irmão Cristiano e família, irmão Rony, irmã Nelma, irmã Dalva, irmã Lourdes, irmão Ednei Ventura e família, irmão Misael Borges, Floriano e família, irmão Douglas e família, irmão Hélio de Oliveira em Franca, irmão Odair família, irmão Nete Miranda, irmão Jomar Maciel Brana, irmã Maria Fonseca, irmão Joel, irmã Lúcia, irmão Misael e sua esposa, irmã Raimunda São Paulo Franca, irmão Rubino, Ana, esse nome aqui eu não sei pronunciar, irmã Ana, a senhora sabe que é a senhora, que Deus te abençoe, irmã. Irmão Moisés em Varja Paulista e os outros que não falemos, que Deus possa continuar abençoando, que vocês já são abençoados com todas as sortes de bênção celestial nestes 7 selos, nestes 7 trovões entregado pela voz de João. Tenha uma boa noite, povo de Deus. Eu esqueci de orar, não estou te dizendo. Eu acho que aquele espírito de esquecimento do pastor passou para nós, ó. Pastor, esqueci, a gente está assim mesmo. Deus maravilhoso, eu posso esquecer o nome. Posso esquecer o nome da irmã Neri. Eu posso esquecer o nome da irmã Márcia, que vai passar por uma cirurgia. Eu posso esquecer da irmã Cleidiane, que fez aniversário, ou de qualquer outra pessoa que pediu oração aqui. Mas o Senhor não esquece. Quando eles mencionaram, eles pensaram, o Senhor já respondeu. Porque o Senhor é o curador da irmã Neri. Que todo mal, que toda depressão, que toda insônia, que a pressão da minha irmã seja regularizada, se for pressão, se for no sangue, qualquer outro vírus ou bactéria ou enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu desconjuro. E Senhor, a sobrinho, o parente lá da irmã Márcia, que vai passar por essa cirurgia, que o Senhor seja nessa cirurgia. Que o Senhor abençoe, Senhor. Dê graça a ela, que seja um sucesso. Que aqueles médicos sejam o Senhor, sejam os seus anjos fazendo esta cirurgia. Abençoa a irmã Cleidiane, que fez mais um ano de vida, Senhor. Abençoa que ela seja sempre essa esposa revelada para o seu marido. Abençoe ela, abençoe eles, prosperam. Abre as portas ali do INSS para o irmão Diego, para ele começar a receber esse dinheirinho que vai ajudá-lo, Senhor. Ajude meu irmão. Eu quero te pedir também para o irmão Gleifson ali, com a sua esposa, abençoe ele, que ele seja abençoado. Todo esse povo de Deus que está nos ouvindo, que está com uma necessidade, que o Senhor possa responder e atender o clamor, a petição de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se tiver alguma causa na justiça, se tiver algum problema, não tem nada que não possa ser solucionado. Se tudo é possível, que nada é impossível para o Senhor, também tudo é possível para aquele que crê. Somente crê. Que este povo seja liberto e abençoado pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Fique com Deus. Abriu os selos, se não sabe eu vou te dizer que ninguém pode
estava vestido quando ele descia do céu. Ele tinha o arco celeste e seu rosto era como o sol, os pés como coluna de fogo. Ele tinha um livrinho na mão e clamou com grande voz, como quando brama um leão. E clamou com grande voz, como quando brama um leão. Fui ao anjo e tomei o livrinho, e na boca era como mel. E havendo comido todinho, o meu ventre ficou como fel. E a voz que do céu tinha ouvido me tornou a falar outra vez. Disse: importa que profetizes a nações, povos, línguas e reis. Disse: importa que profetizes a nações, povos, línguas e reis.